Olá, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um áudio deste sábado, dia 8 de janeiro de 2020. Ainda estamos na quarta semana do tempo comum, a cor litúrgica é a verde. Nesse dia 8, nós lembramos de São Jerônimo Emiliano também, né? Bom, vamos lá. Vamos iniciar então o áudio da liturgia da palavra fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 4 a 13. Naqueles dias o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu: Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo Salomão um coração compreensível, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 118, com o refrão: Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra? Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre, os vossos mandamentos ensinai-me. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Aclamação. João 10, versículo 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e a única reflexão que eu vou fazer refere-se à primeira leitura, já que eu vou repetir, né? Se você acompanha sempre os áudios no meu canal aqui no YouTube, que nunca são vídeos, são áudios, né? Eu sempre explico que eu não posso até fazer algum apontamento do Evangelho, mas eu deixo por conta das missas que você vai estar observando,
às vezes a homilia de algum padre do dia, às vezes você acompanha a homilia via WhatsApp, homilia aqui no YouTube, você acompanha o canal do Padre Paulo Ricardo, que ele sempre lança as homilias, tipo, umas 12 horas antes, né? Sempre na noite anterior ele já lança a homilia do dia, né? Se você acompanha a Canção Nova, então você tem lá as missas que você pode estar acompanhando às 7 da manhã, na TV Aparecida são vários horários, né? E assim vai. Então aí eu não explico, eu não me atenho muito ao Evangelho, a não ser que haja algum ponto diferente que aí eu vou fazer uma pincelada e colocar como meditação. Então a minha reflexão vai para a primeira leitura, porque nós temos feito, se você tem acompanhado, tem feito seu estudo bíblico, observou que já tem umas boas semanas que temos visto a história, desde o profeta Samuel, a eleição do rei de Israel, que foi Saul, e não deu certo, aí depois surge Davi, que é o eleito do Senhor, e que mantém essa posteridade no coração de Deus, até a chegada do Filho de Deus, Filho do homem, Senhor Jesus Cristo, que é da linhagem de Davi. Olha a importância que o rei Davi tem na memória, tanto do povo judeu, quanto na memória do coração de Deus. Só que Davi já morreu, e agora é Salomão, seu sucessor. E aqui é um detalhe muito importante, que tem a ver com esse apontamento, essa pincelada, essa chamada de atenção, né? Não é chamada de atenção mas é um toque, né? Dá uma cutucada em você e dizer, ó, presta atenção aqui. Você pode voltar ali no que eu li, mas há 2 pontos importantes aqui nessa reflexão da primeira leitura. Primeiro, Salomão é um adolescente, seu pai morre, né, e deixa o governo de todo Israel nas mãos de Salomão. E ele faz os sacrifícios, então, imitando de uma certa maneira, não vou falar imitando, é meio feio. Então, conservando a tradição de seu pai Davi, ele oferece holocaustos, faz orações, né? Então, pode ver que o próprio Deus conversa com Salomão, e Salomão também conversa com o próprio Deus Todo-Poderoso. E pede, e aí em sonho, né? Porque havia uma tribulação no coração de Salomão muito grande, e o Senhor vem conversar com Salomão. E em memória de seu pai Davi, né? Há essa conexão profunda. E Salomão fala, Senhor, olha, falar a verdade, eu sou um adolescente, sou muito jovem, por favor, concede-me sabedoria para eu poder estar podendo governar melhor este povo que meu pai me deu de herança, pai Davi, mas ao mesmo tempo o Senhor Todo-Poderoso também me deu de herança para governar. É uma responsabilidade muito grande, né? Estou colocando palavras na boca de Salomão, mas eu fico pensando como é que estava o coração de Salomão nessa hora. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, ter a humildade, né, de chegar em Deus. Pode ser em sonho, pode ser em oração. Geralmente em oração, num primeiro momento. Senhor, olha, estou precisando de uma graça aqui, sabe? Eu estou com um problema e eu sei que para eu poder resolver esse problema e acalmar o meu coração, eu preciso de sabedoria, eu preciso ter discernimento para poder tomar as melhores decisões. No caso, a sabedoria. O segundo ponto da meditação dessa primeira leitura vem na sequência. Deus se agrada da oração de Salomão e do pedido que Salomão faz. Então, a oração de Salomão agradou ao Senhor, versículo 10. E Deus faz uma promessa grande. Na verdade, uma promessa que vai ser cumprida. Né? Deus não volta para trás. E se volta é porque nós fizemos alguma coisa e aí é cancelado, retirado a graça. Então, é tudo uma questão aí que nós já vimos com relação à vida de Saul. Versículo 11. Já que pediste esses dons, não pediste para ti coisas materiais, então aqui já vou resumir, né? Mas sim, sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer este teu pedido. Eu vou te dar um coração sábio e inteligente, versículo 12. Como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas em acréscimo eu vou te dar as outras coisas materiais que, né, você vai acabar se agradando. Riqueza, poder, mulheres, né, glória entre os reis, poder, né? Poder de influência e etc. Olha só, né? Aí a reflexão geral.
Como temos feito nossas orações perante ao Senhor? Como temos nos portado? Num primeiro momento, quando a gente está no meio de um furacão familiar, um problema grande, um filho nas drogas, uma doença na família, a vida não está dando certo, um coração atribulado, às vezes a gente mesmo provoca as confusões, sabe? Porque estamos fora da graça de Deus, eu falo, né, por experiência. A gente está fora da graça de Deus, aí tudo vira uma confusão na vida. Tudo dói, tudo faz sofrer, padecer, tudo. E aí a gente precisa que a casa esteja um pouquinho organizada, né? Então, num primeiro momento, a gente pode pedir aquela cura do câncer, pedir pela cura do câncer de alguém, a questão das drogas na família, tem alguém querendo matar a gente, tem os inimigos, né? Os famosos inimigos. As inimigas também, as invejosas, etc. A gente puxando o tapete no trabalho, etc, 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 etc. E a gente vai lá no Cerco de Jericó, a gente vai fazer a novena perpétua, a gente pede essas coisas. Eu quero casar, eu quero um trabalho melhor, eu estou desempregado. Porque é aquilo que no primeiro momento está doendo. Mas vamos supor que Deus te concedeu a graça do emprego, a cura do câncer, ou amenizou o câncer, o filho saiu das drogas. E agora? Tá tudo bem? A gente vai dar as costas? Existem duas possibilidades, né, caro irmão, cara irmã. E não adianta dizer que você nunca fez uma das duas ou as duas coisas ao mesmo tempo. Porque acontece. Uma delas é você dar as costas para Deus mesmo. Tipo, eu consegui o que eu queria, não volto para a igreja mais, tchau, acabou. Mas, se você é uma pessoa sensata e teu coração bate mais forte quando você vai lá para a igreja, né? Porque tem gente que, assim, às vezes vai num lugar específico, sentiu lá alguma coisa, ficou naquela paróquia, naquela igreja, naquele santuário, etc, etc. Você vai lá e permanece. Só que aí fica aquela coisa, mas o que eu vou pedir agora? Aí a gente fica patinando, né? Eu pelo menos ficava. Ah, vou pedir outra coisa material. Bobinha eu, né? Então. Mas o que Deus está mostrando aqui nessa passagem é o avançar para as águas mais profundas. Às vezes Deus dá uma isca para você, aí você engole a isca como um peixinho. Beleza? Mas o que eu vou pedir? Porque o coração mesmo da gente tem a necessidade de pedir. Somos pedintes mesmo. E Deus quer que a gente peça. Mas Ele quer que a gente peça certo. E por vezes a gente tem que começar a pedir coisas na área divina, na área espiritual perante o Todo-Poderoso. Sabedoria, discernimento, poder de perdão. Mas aí vem uma certa autoacusação, fazer a confissão, de ato contrito, né? Com o coração contrito, falar, olha, eu preciso perdoar melhor as pessoas, porque eu tenho um temperamento ruim. Você pode pedir isso. Eu preciso ter mais paciência. Eu preciso de tal coisa, né? Eu preciso lidar com aquele parente difícil, aquela situação da herança, do inventário, do não sei o quê, da separação, do divórcio, do segundo casamento, do meu enteado, da enteada, etc. Entendeu? E aí a gente vai começar a pedir situações que aí sim fazem prevalecer o Deus do impossível, porque não há dinheiro, não há nada material que vá compensar isso. O dinheiro não vai te dar paciência, um certo relativo poder dentro lá da sua gerência lá, ou da sua empresa, não vão te garantir uma melhor entendimento de dar o perdão e conceder o perdão para alguém, né? Não sei se você está me entendendo. Então aqui, só nessa leitura, que você pode fazer de uma forma mais estendida, tanto para trás quanto para frente, aqui nessa leitura do primeiro livro de Reis, você pode observar. Fazer essa experiência de pedir algo a nível do Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo nível de Deus Todo-Poderoso, são as virtudes. Alguma coisa que você... Às vezes é uma questão até que não é familiar. Por exemplo, vamos supor. Você queria ser mais honesto em tudo, mas você não consegue, porque existem alguns fatores, né, dentro da tua casa, da cultura familiar, que sempre levou aquela história do vamos tirar proveito da situação, não seja bobo, pegue aí, que ninguém tá vendo, sabe como? Sabe essas coisinhas? Eu tô pegando até numa parte mais delicada, né, que ninguém fala, mas aqui no Brasil, graça, não é graça de graça com C cedilha, é graça com 2 S's, graçar. É uma praga mesmo a questão da corrupção em todos os níveis, né?
Porque a justiça de Deus começa até com a questão de devolver o troco, receber o troco de forma correta. Ah, mas a moça da padaria me deu o troco errado. Problema da moça. Qualquer coisa você cobre, ou se a pessoa falar que não, que você que está enganado, você não volte mais para comprar lá. Você tem que ser correto com o troco, e com o dinheiro, e com as suas contas, né? Infelizmente eu tenho que contar com relação a isso, eu tenho que contar uma situação que eu vi, né? Eu fui aqui em Curitiba tem muito esses sacolões de verdura. A gente chama de sacolões porque em torno aqui da região metropolitana de Curitiba, as outras cidades circunvizinhas, tem muitas famílias e propriedades rurais. Então, muitas coisas vêm da própria região e abastece a nossa cidade de Curitiba. E aí tem as lojinhas, né, comércios que vendem frutas a granel, frutas e verduras a granel por um preço único muitas vezes. 80% da mercadoria é preço único, de R$ 1,99 a 2,25, mas o quilo, né, tudo é por quilo, com exceção de alguma uva, morango, que aí é mais caro. Mas mesmo assim o valor é bem baixo de mercado. Aí na verdade eu não fui comprar nada, é que eu conheço uma moça que trabalha lá, ela tá passando por uma tribulação e eu fui pegar algo com ela para resolver um assunto para ela, não veio ao caso. E essa moça tava no caixa e era sábado, tava bem cheio ali. E eu reparei que no caixa dela, né, no PDV dela ali, onde ela coloca as sacolas do pessoal para pesar e tudo, tinha uma maçãzinha pequena. Mas significava que, tipo, caiu no chão, alguém catou e colocou no ladinho para depois ser reposto no lugar, né? Mas estava muito cheio de gente. E a moça nem viu, a minha amiga nem viu. E deixou lá. Nisso apareceu um rapaz, que vou dizer bem a verdade, não precisava ter feito o que fez. O rapaz, tranquilo, né? Todo bem vestido. Até porque eu vou falar um negócio, abrir um parênteses. Os bandidos daqui são tudo loiro, de olho azul, branco, bem vestido e com uma arma na mão, tá? Aqui não prevalece o preconceito racial, não. Vou ser bem franco em falar. Bandido violento aqui é o que a gente chama de polaco bem vestido, tá? Aprenda, viu? Nem toda pessoa de cor, mal vestido e mal cheiroso é bandido, viu? Se você tem esse costume e vai vir aqui em Curitiba, vai quebrar a cara. Tá, volta. Aí veio esse rapaz, um polaco, branco, né? De óculos, tudo bonitinho, com a chave do carro na mão. Tava com 2 sacolas. Pagou e eu esperando a minha amiga atrás desse caixa, porque é perto da porta, né? Então eu não vi quanto é que foi o preço, não fiquei olhando o dinheiro do rapaz. Mas de repente esse rapaz viu essa maçãzinha no caixa dela, ali no PDV, no cantinho. Sem brincadeira, na cara dura, na minha frente e na frente da minha amiga, que é caixa. Ele pegou a maçã e enfiou na sacolinha dele, sem pesar. A sacola tava toda... Porque assim, se ele pegasse... Tipo, ele colocasse lá pra pesar a sacola, porque é uma sacola de plástico cheia de mercadoria que é R$1,99, tá? Se ele pegasse a maçã, moça, peraí, tem essa maçãzinha, não tem problema nenhum, porque a maçã, ele tá pegando, né? Porque é o que aparentava ser, uma maçã caída e alguém colocou lá. Só que em vez de colocar no lugar certo, colocou na beirinha ali do espaço da minha colega. Não, ele pagou tudo e enfiou a maçã na sacola. E eu fiquei olhando pro chão. Eu falei, eu não acredito que eu vi isso. Talvez você que tá me ouvindo, mas o que que tem? O que que tem? Depois não vem reclamar porque que a justiça de Deus se faz na tua vida, caro irmão, cara irmã. Se você tá fazendo essa pergunta, o que é que tem? É bom rever teus conceitos, viu? É bom você pôr as 2 mãos na consciência e o pé no pescoço pra ver o que que você tá fazendo. Esse rapaz não precisava dessa maçãzinha minúscula. Ele podia muito bem pagar. Ia dar o quê? 2 centavos a mais, gente? Para ser cobrado no cartão de débito? O que é isso? Depois vem falar que o Brasil precisa não sei o quê de primeiro mundo. Não, é nossas atitudes. E eu me coloco também nessa situação. Né? Quantas vezes que de repente não cediu o espaço lá, o banco preferencial lá do idoso para a pessoa grávida e eu fiquei sentadona lá com o meu popozão lá, ocupando o lugar. Isso também é uma forma de corrupção, não está certo. Porque o espaço é destinado para um povo específico, geralmente que precisa sentar no ônibus, né? Eu falo porque eu pego muito ônibus, às vezes eu sento, porque às vezes estou com muita sacola e tal. Mas eu tenho que também ponderar, não, será que nesse horário vai passar bastante velhinho?
né? Às vezes é um dia que não tem tantas pessoas assim que precisem daqueles bancos especiais, aí eu posso dar uma sentadinha, né? Mas de qualquer forma tem isso. Mas se você está se perguntando o que é que tem muita coisa a ver. Pedir a honestidade, pedir atos corretos como um fator assim determinante na sua linhagem familiar é muito importante, sabe? Porque se você começa a ensinar as pessoas e fazer isso na cara dura, na frente de estranho, temos algum problema. A sociedade brasileira está doente. E eu tô falando o quê? De Curitiba, né? Tem gente que idolatra essa cidade. Nem tudo é perfeito, meu povo. Eu vi. Eu fiquei com vergonha alheia, pra você ter uma ideia. Então, como que temos agido? As coisas que temos pedido para Deus, por que Deus às vezes não nos atende? Por que não muda então a forma de pedir? Em vez de você pedir aquilo que você está pedindo há 20 anos e a coisa não acontece, pergunta assim: Senhor Deus, me responda por que o Senhor não quer me conceder isso? Me prepara para a verdade. Fala assim, tá? Não fala assim, não pede, não me mostre a verdade. Fala para Deus assim: me prepare para a verdade dessa realidade que eu estou pedindo. Fala assim. Porque dói menos, você fica. Dói de qualquer jeito, mas aí você entende as razões de Deus, as razões do Todo-Poderoso, de Jesus, tá? Por que ele não te concedeu um marido até hoje? Por que você não consegue entrar naquele concurso público, etc, etc, etc. Não peça, me mostre a verdade, porque você não vai aceitar a verdade de Deus. Ainda você vai ficar revoltado. Então você pede para se preparar para a verdade. E outra coisa. Se você quer bênçãos e graças, faça também o caminho certo. Eu não estou falando faça por merecer. Eu estou falando em outros termos. Faça para que a coisa dê certo. Porque a gente não merece, vou falar bem a verdade. A gente não merece nem o olhar de Deus sobre a gente, tá? Pronto, falei. Então, esse é o apontamento para a leitura de hoje. Domingo também farei um grande apontamento ao estilo, a Bíblia no meu dia a dia, tá? Mas isso fica para domingo. Desejo a todos um ótimo sábado, paz e bem.